Muito bem. Pastor Luiz André, você que conhece a turma, então fala se está faltando alguém, você que me diz, tá? Tá, a Fernanda eu acho que vai conduzir essa primeira Não, tudo parte, bem. e aí tá contigo, tá bom? Tá, ok. Apresentar, ok. Uma janela. Deixa eu só lembrar que eu tô... Ah, ok. Eu estou muito acostumado com o Zoom, mas aqui já... Fernanda, boa noite, irmã. Só para lembrar vocês que eu tenho uma aula que eu pego 7h15 e termino, eu pedi para a turma terminar 8h25, tá? Então eu Isso. só estou no fôlego aqui, tranquilo. Só para lembrar. Tá bom, Fê, tá pastor. A contigo. gente falou, tá bom. A gente falou disso agora. Eu falei, pastor, Beleza. já ele entra, porque ele sai de uma aula e entra com a Isso, gente. tranquilo, com prazer. 8h30, né? Tomar uma Com aguinha, prazer, com dar um prazer. respiro. Tá bom, meus Ok. irmãos. Graça e paz a todos, então. Boa noite. Muito feliz de estar aqui nesse horário, né? Com todo mundo aqui fiel. Meus irmãos, coisa boa. Nossa turma, nossa classe de escola bíblica de quarta-feira à noite. Muito obrigada. Os irmãos foram avisados, né? Que excepcionalmente esse mês, nesse curso que o pastor José Humberto vai dar, nossa escola bíblica, eu estou para todo mundo. Então, 8h30 é o nosso encontro. Hoje eu vim esbaforida da escola, falei, ai, tem que ligar o computador. Aí era 10:50. Falei, ai, 8h30, esqueci. Ainda bem. Mas graças a Deus que a gente está aqui, muito bom. Então a gente vai ser bem hoje, assim, rapidinho. Já vou passar para o pastor José Humberto. A gente ora, agradece ao Senhor, para a gente aproveitar ao máximo, tá bom? Esse momento. E aí depois, pastor Luiz André quiser também acrescentar alguma coisa antes. Vocês sempre põem para gravar, né, Fernanda? Só já está gravando. Já está gravando, eu vi ali. Obrigado, tá obrigado. Vamos orar então, meus irmãos? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso separado pelo Senhor para nós. Pedimos a tua bênção sobre nós, nossa mente, nosso coração, para que estejamos receptivos, ó Pai, para aprender um pouco mais, estratégias de como a gente pode estudar melhor a tua palavra, Pai, de aproveitarmos melhor o nosso tempo de estudo, de devocional. Deus, em nome de Jesus, obrigada pelo pastor José Humberto, que prontamente aceitou nosso convite, mesmo saindo de uma aula, já partindo para outra. Obrigada, Pai, por este tempo tão precioso. Amém. Que o Senhor abençoe teu servo, use a vida dele para o louvor da tua glória, e que seja bênção, ó Pai, certamente na nossa vida, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Pastor José Humberto. Oi, diga, meu irmão. A gente grava e depois... a Yara coloca no canal do YouTube da nossa igreja, tá bom? Ok, tá bom. Legal, muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Tá, sempre obrigado. um prazer tê-lo com a gente. Tá bom, obrigado. E quinta-feira, amanhã de manhãzinha, é o dia que eu vou para Nápoles dar aula, né? 50 quilômetros daqui. Aí eu fico lá, dou aula, 2 aulas de manhã, 2 aulas à noite, e depois da sexta-feira a gente retorna. Com prazer. Muito bem. Oh, que bom ver, Nil, você aí. Tá vindo. Seu Luizinho também. Desculpa, pessoal, faz tempo que eu não vejo eles, né? Agora eu entendi por que o pastor Luiz André veio assistir a aula, porque os pais dele estão aqui. Meu filho, você vai? Se não for, vai ter. Aí, muito bem, Nil. Exatamente. Ô, seu Luizinho, bom ver o senhor. Saudade, saudade. Tá bom. Jean, Cláudio, Lélia, Fernanda, Yara e as outras pessoas, e os que vão assistir depois. Sempre muito bom. Mas não é tarde, não, né, pessoal? Ixi, o pessoal começa a assistir coisa de televisão às vezes 11, meia-noite, e aqui vai passar muito rápido, tá? Muito rápido. Tá. Primeiro, pastor Luiz André, então eles já receberam aquela apostila pelo WhatsApp ou ainda não? Ainda não, pastor. Tá. Eu vou disponibilizar depois, eu vou falar, já mandei. Tá. E até se você depois... Eu vou comentar, porque eu vou seguir ela bem de perto. E é muito assunto, pouco tempo, mas a gente tem uma estrada principal para a gente poder caminhar, tá? Inicialmente, eu vou mostrar uns slides que todos vocês já sabem, e eu acredito que tem um detalhe pequeno que possam não saber, né, que sabe isso desde criança, sobre essa questão de como estudar a Bíblia, de uma divisão geral e como é a Bíblia, tá? Aí vocês falam para mim, até vou fechar isso aqui, vou ter menos janelas abertas aqui, já que eu abri o que eu precisava de abrir. Tá.
Fala para mim se vocês vão estar vendo o que eu estou... Fernanda, você que eu vou perguntar, tá bom? Então, o que vocês estão vendo aí? Esse slide... vocês estão vendo divisão dos livros da Bíblia e Antigo Testamento hebraico. É o que está aparecendo para vocês? Isso. Excelente. Isso. Tá? Não se preocupe que eu mando isso para vocês depois em PDF, tá? Não, o pastor falou um negócio, eu queria tanto ver aquilo ali anotar. Você vai ter, não se preocupe. Tá bom. O que eu quero lembrar? Isso aqui eu sei que vocês sabem. Muito bem. Então, aí o que nós temos? Só lembrando, então a Bíblia contém 66 livros, 31.104 versículos, 1.189 capítulos, 929 capítulos no Antigo Testamento e 260 capítulos no Novo Testamento. Tudo isso, pastor, tudo isso, baseado na versão Almeida, revista e atualizada, né? Da Sociedade Bíblica do Brasil. Tá bom? Então, isso é chamado de dados estatísticos para vocês. Muito bem. Aí, aquela divisão que vocês conhecem, né? O Antigo Testamento tem os 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois você tem 12 livros históricos, começando de Josué, indo até Esther. Depois você tem 5 livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, ou também chamado de Cantares. Ok? Depois você tem 5 profetas maiores. Eles são chamados assim não porque eles sejam mais importantes que os outros, mas é por causa do tamanho do livro. Embora Lamentações tenha só 5 capítulos, mas ele entra aqui porque ele também foi escrito por Jeremias. Então, os 5 livros que fazem parte dos profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Depois, você tem 12 profetas menores, por causa do tamanho do livro, não da importância do profeta, tá bom? Começando com Oséias e terminando com Malaquias. Então, aqui tem uma coincidência, entre aspas, muito interessante e fácil da gente memorizar. 5, 12, 5, 5, 12. 5 livros da lei, 12 históricos. 5 livros poéticos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Tá? Então, 5, 12, 5, 5, 12. Quanto que vai dar isso aí? 39 livros. Ok? Depois, no Novo Testamento, eu gosto dessa divisão que eu peguei no livro. Meu único lamento é que ele não separou o livro de Atos aqui. Que pena. Então, você tem no Novo Testamento os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e tem um só livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Depois, você tem 13 cartas de Paulo. Tá? Só para que vocês saibam, essas cartas de Paulo se dividem em 2 partes. As cartas que foram escritas para igrejas e as cartas que foram escritas para pessoas, também chamadas de cartas pastorais. Então, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses são cartas para igrejas. Por que elas vêm nessa sequência? A ordem cronológica? Não. É o tamanho. Romanos tem 16 capítulos, 1 Coríntios tem 16. Então, por que Romanos vem primeiro? Porque ele tem mais palavras. Para a nossa linguagem, mais número de versículos. Tá? Mais versículos, isso está certo, número de versículos. Aí você tem 1 Timóteo até Filemão. Por que essa ordem? Por causa do tamanho do livro, né? 1 Timóteo tem 6 capítulos, 2 Timóteo 4, Tito 3 e Filemão 1. Tá? Depois você tem os 3, 6, 8.
você tem 8 cartas gerais ou epístolas gerais, começando com Hebreus e terminando com Judas. Esse Judas aqui é aquele chamado meio-irmão de Jesus, ou então irmão só por parte de mãe, né? Porque de pai não. E esse Tiago aqui também não era o irmão de João, porque ele já tinha morrido. É o Tiago chamado meio-irmão de Jesus, ou também chamado irmão só por parte de mãe, porque o pai de Jesus é o Espírito Santo. Conforme o texto lá, né? E você tem só um livro profético no Novo Testamento, que é o Apocalipse, tá? Então, é fácil. 4 evangelhos, 1 é histórico, 13 cartas de Paulo, 8 cartas gerais e Apocalipse. Total, 27. 27 livros do Novo, 39 livros do Antigo. Total, 66 livros. Ok, Fernanda? Continuam ouvindo e vendo tranquilos para eu continuar? Sim. Então, vamos lá. A seguir, uma curiosidade. Curiosidade, uma informação interessante e importante. Eu estou lendo Lucas 24, 44, tá? A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, isso está em Lucas 24, 44. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tá bom. O que é isso aqui? É a maneira como o Antigo Testamento estava dividido na época de Jesus. Tudo bem que aí é outra coisa mais teológica, né? O cânon só foi fechado no ano 90, mas vamos arredondar e colocar o seguinte, né? Lucas escreveu o seu evangelho no ano 60 depois de Cristo. Estamos arredondando. Então, mas ele está registrando o que Jesus falou. Tá? Vamos lá. Lei de Moisés, profetas e salmos. Então, a divisão da Bíblia hebraica na época de Jesus. Lei de Moisés, Torá. Profetas, Neviim. Salmos, Ketuvim. Calma que vai ficar claro. Essa Bíblia hebraica, embora esteja escrito Bíblia hebraica, mas ela está em português, que ela foi traduzida por esse Davi Godorovitz e o Jairo Friedling. Então está escrito assim, ó, baseada no hebraico e à luz do Talmud e das fontes judaicas. Eu lembro direitinho, pastor Luiz André, que quem comprou essa Bíblia para mim foi o pastor André, em 2012, porque ele gostava muito de ir lá na livraria Sefer. Sefer é a palavra hebraica para livro. E se você for ir na Alameda Barros, que é pertinho da Paulista, no número 735, você vai encontrar a editora e livraria Sefer, que não é uma livraria judaica, tá? Mas lá você tem essa Bíblia, que inclusive passou por uma reimpressão e revisão em janeiro de 2012. Em janeiro de 2012, tá? Aí em São Paulo. Agora vem, olha o índice dela. Isso aqui é uma Bíblia que eu tenho aqui. Você também pode ter. Inclusive, eu falei, André, compra a mais baratinha que você tiver lá, capa dura. Eu acho que deve ter sido uns R$15 na época. E hoje não deve ser muito mais do que isso, né? Essa Bíblia hebraica. Olha como ela está dividida. Então, não esqueça, hein? A Bíblia dos judeus, esquece Novo Testamento. O que elas têm? Torá, profetas e escritos. Dá uma olhada aí na sua tela. Torá, lei de Moisés. Profetas, Neviim. E Salmos, Ketuvim. Pastor, então você está querendo dizer que exatamente a mesma divisão que tinha na época de Jesus, conforme Lucas 24, 44, você tem aqui em 2012, ou se você for lá amanhã,
na Alameda Barros, aí em São Paulo, número 735, você vai comprar uma Bíblia dessa. A única diferença aqui, é que eles colocam escritos. Mas a palavra hebraica é a mesma, ketuvim. Porque os Salmos é o primeiro livro do ketuvim. Tá vendo aqui, ó? Salmos, Provérbios, Jó. Eu já passei um por um, já fiz as contas certinho, e aqui tem 39 livros. Tá? A diferença, por exemplo, que alguns livros nossos, por exemplo, Josué está no meio dos profetas, tá? Daniel está no meio dos escritos. Aí entra a questão de detalhes, que não é a questão da nossa aula. Mas a quantidade dos livros, 39, e a divisão é exatamente a mesma. Isso aqui, irmãos, é uma confirmação da inspiração e da autoridade bíblica. Que coisa impressionante, né? Então, o que era lá na época de Jesus, em Lucas 24, 44, você tem a mesma coisa aqui em 2021. Tá bom? Próximo. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Que Escrituras? Lei de Moisés, profetas e salmos, que assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, em que o seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. O que aconteceu aqui? Por que eu coloquei a continuidade, depois do Lucas 24, 45? Diz que Jesus abriu o entendimento dos discípulos, só para lembrar. Em Lucas 24, 44 em diante, não é só do 44, mas nesse capítulo, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou o terceiro dia, e dentro de poucos dias ele vai ser elevado às alturas, de acordo com Atos capítulo 1. E Atos capítulo 1 diz que ele ficou 40 dias com os discípulos. Tá? Diz isso lá. Então, o que aconteceu aqui? Outra coisa que eu quero dar ênfase. Jesus falou assim, vocês querem saber qual é a mensagem principal da Torá, do Neviim e do Ketuvim, da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos? Senhor, resume para nós. Eu vou resumir. Esses 39 livros, então eu vou resumir para vocês. 2 pontos. As Escrituras. Que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Quer dizer que tudo aquilo foi escrito para, como diz a carta aos Hebreus, aquilo lá, tudo era sombra das coisas que haveriam de vir. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Muito bem. Volto para a sala de aula. Opa, me perdi aqui. Eu estou na sala de aula de novo? Tudo bem. Sim. Então, gente, eu mexo todo dia com aula, mas é mais um, tá? Então, Google Meet. Então, ficou claro para vocês? É interessante isso. É interessante. Então, nós estamos atualizadíssimos, né? Aquele livro famoso do Philip Yancey. Que Bíblia Jesus lia? Ou a Bíblia que Jesus lia? Não é a pergunta, agora eu estou transformando em pergunta, né? Qual a Bíblia que Jesus lia? A mesma que você tem aí do Antigo Testamento. A lei de Moisés, os profetas e os salmos. Esses 39 livros que você tem é o que Jesus lê. E como é que ele resumiu? Qual é a mensagem principal? Que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia. O que isso tem a ver com a nossa matéria, como estudar a Bíblia? Tem tudo a ver. Nós temos que ter a visão do todo. A gente vai para detalhes. Mas antes de... Eu gosto muito dessa ilustração. Primeiro, você sobrevoa a floresta. Você tem uma visão panorâmica da floresta. Tá?
Por isso que nos cursos de seminário, os alunos estudam visão panorâmica do Antigo Testamento e visão panorâmica do Novo Testamento. Tá? Ou sobrevoa toda a cidade, ou sobrevoa toda a ilha. Aí depois o helicóptero pousa. Aí você vai apenas em uma árvore. Não, agora eu vou analisar, agora estou em frente a uma árvore. E dessa árvore eu vou pegar o fruto dela. Primeiro a floresta, depois a árvore, depois o fruto. Então, eu tenho uma visão panorâmica da Bíblia, não é a nossa matéria, mas eu só falei isso daí. Depois eu vou estudar detalhes de textos, tá bom? Isso aí é importante para nós. Tudo bem? Eu vou compartilhar, então, com vocês agora a apostila. Ela tem 22 páginas, eu não sei como é que o pastor Luiz André vai fazer com vocês. A minha sugestão... Vou tentar disponibilizar amanhã, tá bom, não, pastor? querido, eu só Para estou todo falando... mundo isso. Não, fique em paz. Eu estou falando assim, a minha sugestão é que você, embora a gente possa ter no celular e pode ter no tablet, é que você imprima, tá? E encaderne isso daí. Se você não tem impressora em casa, você pode ir lá no seu celular, lá na loja lá de cópia, lá mesmo você já transfere para ele, imprimir, encadernar, se brincar, você não vai gastar nem R$10 para fazer isso, porque só são 22 cópias. Mas é importante, porque você vai ter que fazer algumas tarefinhas no papel, e tem gente que gosta de pegar a aula anotando, tá? Eu até peço desculpa, porque no meio de tantas coisas, eu poderia ter mandado antes, mas ela já está pronta. Tá? Então, o que eu vou mostrar agora para vocês é exatamente a sua apostila, tá? Sem tirar nem pôr, ok? Então, vamos lá. Uma janela, e aqui está a sua apostila. Me fala se está aparecendo aí. Fernanda, tudo bem? Está aparecendo? Vai aparecer. Tá aparecendo. Então, tá bom. Isso é importante para mim. Então, está aqui. Eu vou dar uma reduzida nela, só isso aqui. Está diminuindo. Tá bom. Então, aqui só a capa. Como estudar a Bíblia. E aí você tem, como eu falei, você tem 22 páginas. Pronto. Acabou. O que você tem nessa apostila? Isso aqui é um método universal. Não é da Igreja Universal, é universal. Então, esse método é no mundo todo. Tá? Ninguém está reinventando a roda. Então, você estuda a Bíblia, tem gente que até gosta de colocar uma sigla, né? E com O, I, A, o O e A, só que eu tenho a correlação. Você tem as 4 leis do estudo bíblico. Eu vou passar para vocês. As 4 leis do estudo bíblico. Deixa eu ampliar isso aqui que eu vou te mostrar. 4 leis do estudo bíblico. Isso aqui é umas dicas que eu estou dando. Já vou chegar nela. Tá bom? Aqui está a primeira lei do estudo bíblico. Ó, vendo? A primeira lei do estudo bíblico é a observação. Aí vem todos os detalhes. A segunda lei do estudo bíblico é a interpretação. Vamos passar esses detalhes aí. A terceira lei do estudo bíblico é a correlação. Vou explicar. E a quarta e última lei do estudo bíblico é a aplicação. Então, observação, interpretação, correlação e aplicação. Ponto. É isso aqui que vocês vão ver. É essa apostila aqui. Tá bom? Então, você tem livros que falam sobre isso, você tem apostilas que falam sobre isso, tantos cursos sobre isso, e a gente foi montando ao longo dos anos. Então, não existe... Esse material, ele não é uma reprodução literal de outro material. São coisas que a gente foi montando, acrescentando, tirando. Só estou falando para poder a gente ser autêntico nesse sentido aí. Tá bom? Muito bem. É isso que eu quero colocar com vocês. Nós não vamos ter tempo de passar ponto por ponto. Nessa lição número 1, eu estou colocando um texto aqui que eu conheci
um tempo atrás que eu achei muito interessante, de uma pessoa, essa chamada Marisa Eberly. Eu achei muito interessante isso, né? Talvez essa seja a experiência de alguns, né? Socorro, não sei e não gosto de estudar, né? Então, aí, leia isso daí, tá? Não vou ler tudo para você, leia isso daí. O que eu quero te dar ou são algumas dicas bem práticas de estudo. Primeiro, sinta-se motivado para estudar a Bíblia. Motive-se, tá? Nenhuma caminhada é fácil no começo, né? Deixa o corpo doído, o hábito de estudar também, principalmente depois de alguns anos que você não está frequentando a escola, tá? Então, aprende a caminhar caminhando. Só adquire o hábito de estudar estudando, né? E como é que você vai aprender esse caminho caminhando? Segundo, você precisa traçar metas reais. Você vai começar a fazer caminhada. Amanhã eu já vou caminhar 10 quilômetros. Não, você não vai aguentar. É igual a academia. Você entra na academia, já vai levantar. Não, você não vai levantar aquele peso. Não adianta você olhar para a pessoa lá que está bem fortão, musculoso, mas ele está lá já tem 5 anos. Você está começando agora. Então, trace metas reais. Tá? 30 minutos por dia, algumas vezes por semana, um pouquinho. Isso é importante. Tá? Nós aqui no Brasil temos muita dificuldade de acreditar que estudar 20, 30 minutos por dia durante 5 dias tem valor. A gente gosta de ser daqueles assim, que tira o atraso. Isso me faz lembrar um irmão, e ele era uma pessoa graduada, estudada. Não, eu não era o pastor da igreja, eu era só da equipe. Não, pastor, eu tem muito tempo que eu não dou dízimo, assim, quando eu vou dar o dízimo, eu vou dar assim um dizimão. Não existe isso, né? Então, não existe essa questão de tirar o atraso. Então, não, trace metas reais. Por quê? Porque senão você se desanima. Tá? Você vai se desanimar. Ok? Terceira dica, tenha o seu material de estudo sempre guardado e em condições de uso. Às vezes a pessoa chega da escola à noite, e aí eu quero ler aquele livro, nossa, está lá no quarto do meu filho, ou está lá no meu quarto, a minha mulher já está dormindo, meu marido está dormindo, eu entrar lá, vou ter que acender a luz, eu acordo ele, amanhã ele vai levantar cedinho para trabalhar, já não, já estragou, tá bom? Então, deixa o seu material separadinho, vai lá na papelaria, compra uma pasta de elástico lá de R$ 5, coloca a apostila junto, a caneta e o lápis juntos e a Bíblia junto, pronto, está separado o material. Tá? Tenha sempre guardado e sempre em condições de uso. Pronto, isso vai te ajudar. Aí a ilustração que a gente está colocando, imagina, a pessoa vai fazer caminhada, cadê o tênis, cadê aquela blusa, cadê o short, cadê a bermuda? Até você achar, você já caminhou tanto dentro de casa que nem precisa caminhar na rua, você já cansou de tanto caminhar dentro de casa. Quarto, estude dentro do seu ritmo e crie um ambiente de estudo de acordo com suas características. Deixa a sua mulher estudar do jeito que ela quiser, você estuda do jeito que você quiser. Tem gente que, para estudar, tem que entrar quase dentro de um carro blindado, não pode ouvir nenhum barulho, nada, nenhuma mosca. Tem gente que estuda ouvindo música, tem gente que estuda deitado, tem gente que estuda sentado. Estude dentro do seu ritmo e do ambiente de acordo com as suas características. Tá? Não tem um jeito certo de estudar, tem o seu jeito. Agora sim. E último, conheça o material de estudo. Tenha um ótimo relacionamento com o autor do livro e suas ideias. Só para lembrar mesmo qual que é a nossa matéria, eu esqueci. Ô, Fernanda, me lembra aí como é que chama essa matéria mesmo? Como estudar a Bíblia? Oh, ainda bem que você me lembrou. Você quer saber que eu já tinha esquecido? Claro que eu não tinha esquecido. Quem é o autor do livro que vamos estudar? Deus. Olha essa frase que eu coloquei, que acaba aparecendo no final no rodapé de cada página.
E se eu peguei essa frase que é da Sociedade Bíblica Americana, olha só, estão vendo aí, né? A Bíblia é o único livro cujo autor está presente enquanto é lido. Olha só, a Bíblia é o único livro cujo autor está presente enquanto ele é lido. Que diferença, não? Você pega um livro, nossa, esse livro aqui, muito bom, quem é o autor? Ele vai, não, ele já morreu há 50 anos atrás. Você, tudo bem, era um homem piedoso, era uma mulher de Deus, só que ela morreu. Só que o autor da Bíblia, que inspirou a Bíblia, é o Deus vivo, o Espírito Santo que habita no seu coração. Então, por isso que essa frase é muito, posso elogiar, né? Não é minha, jamais seria capaz de criar uma frase dessa. A Bíblia é o único livro cujo autor está presente enquanto ele é lido ou estudado, tá bom? Tudo isso daqui é para motivar você a ter uma atitude diferente se você é daqueles que falam assim, eu não sei, não. Você não vai dar aula, é para o seu crescimento. Então, siga essas dicas que a gente está dando aí, tá? E que vão te ajudar bastante nesse como estudar a Bíblia, tá? Agora já tem uma tarefinha pequenininha aí, ó, tá vendo? Isso aqui para responder para a semana que vem. Por isso que você vai ter que ter essa apostila no papel. Em sua opinião, por que muitas vezes as pessoas não gostam de estudar? Aqui, relacione as 5 dicas de estudo. Eu acabei de falar. É só você pegar o que está aqui dentro desse retângulo e copiar aqui na frente. Tá bom? Terceiro, essa lição trouxe a você uma nova visão e disposição para o estudo da Bíblia? Então responda por quê. Tá? Poucas palavras, poucas linhas aí. Ok. Já foi a 1. Lição número 2. Por que estudar a Bíblia? Porque o pastor Luiz André criou o curso, a gente... Não. Não deve ser essa a sua motivação. Tá bom? Primeiro é uma pergunta aqui, né? Como vai sua vida de estudo da Bíblia? Olha, deixa eu falar para vocês. Há uns anos atrás, eu vi uma pesquisa e esse era um homem da Sociedade Bíblica do Brasil, ele cuidava da parte de uma secretaria, pastor Eude Martins, um homem já experiente, e ele estava lá na editora, teve um café da manhã com os pastores lá da região de São José dos Campos, e ele foi convidado para ir lá. E ele mostrou umas estatísticas que quase a gente não acredita. Você descobrir que tem pastores que nunca leram o Novo Testamento todo. Não vamos falar nem a Bíblia toda. Tá? Então, eu não leio a Bíblia toda, todo ano. Mas eu tenho o alvo de ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, todos os dias. Agora eu estou falando sobre ler, eu não estou falando do momento que eu vou pegar a Bíblia para preparar um sermão, para preparar um estudo bíblico ou para preparar uma aula para o curso de teologia. Não é isso que eu estou falando. Não é aquele momento, usando a linguagem do cozinheiro, né, em que, ou da mulher, ou seja o que for, em que ele vai preparar o almoço ou a refeição para as pessoas. Não. Aquele momento em que ele vai preparar para ele vai se alimentar da palavra. Tá ok? Então, é sempre bom a gente pensar isso. Eu vou dizer uma coisa para você, acredito. Mesmo pastores que estão de tempo integral no ministério, mesmo missionários que estão de tempo integral, mesmo professores que estão de tempo integral no seminário, eles têm que ter disciplina para aquele momento em que entra no teu quarto e fechada a porta é você e a palavra. Aí tem com que frequência você lê a Bíblia, quando lê a Bíblia, quanto tempo gasta. E aqui estão algumas razões, né? Se a gente coloca a razão para não dizer algumas desculpas que as pessoas dão para não ler a Bíblia. Marque aquelas que expressam por que você não lê a Bíblia mais do que deveria, né?
Não parece ser um livro relevante para a minha vida. Relevante, é interessante, que faz diferença. Parece confuso e difícil. Eu não sei o que fazer para compreendê-lo. Costumo ler a Bíblia e isso me faz sentir bem, mas pouco depois ela parece não ter o mesmo impacto. Eu sinto culpa quando leio a Bíblia. Estranho, né? Parece que ela é antiquada. E será que ela tem significado para hoje? Não, eu confio que o meu pastor, o meu professor vai explicar a Bíblia para mim. Eu tenho dúvida acerca da credibilidade, eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado. Você não sabe que hora que eu levanto, você não sabe que hora que eu chego em casa, ainda mais numa cidade como São Paulo e tal. A Bíblia parece algo chato para mim. Eu não tenho uma Bíblia, bom, isso é. A Bíblia está repleta de mitos e meias-verdades, né? Por que será? Eu simplesmente não leio. Também tem alguns tópicos, né? Como eu falei para você, essa apostila tem várias fontes. Agora, vamos lembrar, irmãs e irmãos, alguns valores do estudo bíblico. Primeiro é que ela foi escrita para pessoas comuns, como eu e você. Podemos esquecer disso. O que o estudo bíblico vai fazer por você? Ela vai te tornar um crente mais forte, vai te dar mais certeza da salvação, vai te dar mais confiança e poder na oração, vai te trazer santificação. João 17, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Vai te trazer alegria, vai produzir mais vida e paz, vai te trazer orientação nas decisões da vida. O famoso lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Vai te capacitar a defender e testemunhar a sua fé. Vai ser uma garantia de sucesso. Vai alimentar a tua alma, porque não só de pão vive o homem, mas toda a palavra. Então, como você deve ler a Bíblia? Leia a Bíblia diariamente. O que é sistematicamente, hein, pastor? É capítulo após capítulo, após capítulo, após capítulo. É isso que é ler sistematicamente. Tá? Porque tem a sequência de assunto. Exatamente como você pega um livro. Exatamente como você assiste um filme. Eu vou começar na metade, depois chega até o final, depois eu volto. Não. Você pega o filme do começo. Leia em oração. Embora isso aqui seja assunto da nossa matéria, da aplicação, mas a gente pode passar aqui já. Durante a leitura, faça 3 perguntas. Qual a mensagem de Deus para mim hoje? Alguma promessa de Deus para mim? Alguma ordem que eu devo obedecer, né? O que Deus falou comigo e o que Deus quer que eu faça com o que Ele falou comigo, né? Agora, esse número 5 aqui é bom, hein? Leia quando tiver e quando não tiver vontade. Né? Pastor Zé Humberto. Tudo bem? Tudo bem. Você pode dar uma ênfase nesse 3.4 aí, por favor? Qual que é? Faça essas perguntas. Porque... Talvez um exemplo para ficar mais concreto. Nós vamos passar na aplicação, pastor Luiz André. Ok, por isso que eu até falei, a aplicação ele vai ser só isso daí, tá? E a gente vai fazer isso daí. É a última lei do estudo bíblico. Tudo bem? Pode ser assim? Claro. Tá. É só por isso que eu não entrei em detalhes, tá, ok? Que a gente vai passar por ele lá. Aliás, lá está mais ampliado. Tá? Agora, isso aqui, irmãos, lembre-se que a palavra é um alimento. Então, leia quando tiver e quando... entendeu? Essa história de que hoje eu não estou... Tudo bem, pode ter um momento assim. Mas é um desafio para nós. Né? Procurar memorizar versículos e leia toda a Bíblia. Essa frase de Martin Lloyd Jones é muito, muito, muito boa. O doutor, né, o homem que era médico e depois deixou a medicina para se tornar pastor em uma igreja em Londres. Né? Não há nada que seja mais perigoso para a vida da alma do que sempre ficar lendo as nossas passagens favoritas. E não somente é um perigo para a alma, é abusar das Escrituras. Né? Estou dizendo que você vai chegar, mas você sabe, principalmente pessoas não crentes, né? Eu tenho a Bíblia lá em casa, eu deixo ela aberta no Salmo 91, lá numa mesa lá na sala, ou então lá no meu escritório, eu deixo sempre aberto no Salmo 23. Não.
ela não é um amuleto de proteção, né? Só para lembrar desse aspecto aí, tá bom? Então, a nossa ênfase e incentivo aqui é faça você mesmo. Faça você mesmo. Aqui eu tenho uma citação do Walter Henrichsen, no livro dele, Mestres de Estudo Bíblico. Então, essa é uma coisa muito da cultura americana, né? E chamado Make Yourself, né? Faça você mesmo. Então, talvez que não vá pregar, que eu não vou para o púlpito, não vou para a escola dominical, mas é só para você, não sei se arrisca na cozinha de vez em quando, né? Fazendo algum prato diferente, alguma comida, né? E tem algumas coisas que eu faço, eu só não tenho coragem de convidar ninguém para comer, mas eu faço e para mim ficou gostoso, né? Então, aquilo que você vai alimentar a si mesmo. Só isso que eu estou querendo incentivar, né? Então, é isso que estamos dizendo aqui, tá? Vá em frente, comece logo, você pode, a Bíblia foi escrita para pessoas como você, tá ok? Para pessoas como você. Então, esse é o incentivo. Tudo bem? Deixa eu interrompo o compartilhamento e volto um pouco para a sala de aula. Gente, eu sei que foi assim meio metralhadora, muita informação para pouco tempo, mas está gravado, e depois você pode voltar, depois você pode ler, mas deixa eu dar uma pausa para vocês descansarem um pouco da minha voz. Até aqui, então, só um incentivo. Tudo bem, Fernanda? Ficou claro, não? Sim, ficou. Ainda não comecei, é só uma introdução a como estudar a Bíblia, por que estudar a Bíblia, e esses incentivos, essas dicas de estudo para você. Tá bom? Posso continuar? Ok. Pode, pastor, então, pode sim. Vamos ficar hoje, a minha programação é na primeira lei do estudo bíblico, tá? Primeira lei de como estudar a Bíblia. Vou voltar para a nossa apostila. Você está aparecendo para vocês a tela inteira ou só um pedacinho? Pode falar, Fernanda. Não, apareceu sim. A tela inteira, é isso? Sim, Então tá bom. Então vou voltar para lá. Então agora vamos. Primeira lei do estudo bíblico é a observação. Ok? Então, observe o texto. Bom, eu vou observar o quê? Eu vou te falar daqui a pouco. Aí tem aquela famosa ilustração, né? E lembrar para vocês, deixa eu ver se aqui ele vai fazer o que eu estou pensando. Não, ele não fez o que eu estava pensando aqui. O que está aparecendo agora? Parar a apresentação. Ok? Voltei para a sala de aula? Me ajuda aí. Tranquilo? Estão me vendo aí? Fernanda, me ajuda aí. Você tem que me ajudar. Pode abrir, deixa o microfone aberto. Ok. Tudo bem. Vamos lá. Aquela famosa história que você já deve ter ouvido, do jovem que queria ser um cientista. Aí ele chega lá numa escola preparando pessoas para serem cientistas. E ele procura um professor e o professor ele diz, olha, eu vim aqui porque eu tenho interesse em ser um cientista. Que bom, meu jovem, parabéns. Então, me acompanhe, vamos até o laboratório aqui. Aí ele chega num laboratório, o professor tira um peixe que estava dentro de uma redoma, dentro de um produto lá para conservar o peixe, coloca em cima do balcão daquele laboratório e disse, observe o peixe, tá bom? E eu volto mais tarde. Aí, quando estava perto da hora do almoço já, o professor voltou e falou para ele, estamos na hora do almoço, vamos pegar o peixe, guardar de novo dentro dessa vasilha aqui, dessa redoma, e você vai para sua casa, almoça e volta. Aí ele almoçou e voltou. Pronto, professor, de volta do almoço, vamos voltar para o laboratório. Tirou o mesmo peixe e colocou em cima do balcão. E disse, observe o peixe e eu volto mais tarde.
Depois de um tempo, no final do dia, o professor voltou, pegou o peixe e falou: pode ir para sua casa, você volta amanhã. Aí o jovem voltou todo empolgado. Bom dia, professor. Vamos para a aula de hoje. Vamos para a aula de hoje. Voltou, pegou no laboratório, pegou o mesmo peixe, colocou em cima. Olha aí, até a hora do almoço. O rapaz voltou do almoço, o professor pegou o mesmo peixe. No terceiro dia, ele não aguentava mais. Ele já tinha contado aí, seu Luizinho, até quantas escamas que tinha no peixe, já tinha decorado tudo. E quando chegou no final daquele terceiro dia, o jovem falou assim: professor, eu acho que o senhor não me entendeu. Eu cheguei aqui há 3 dias atrás, dizendo para o senhor que eu queria ser um cientista. E tem 3 dias que o senhor me deixa aqui só olhando esse peixe. E o professor falou assim: meu jovem, se você não aprender a ser um observador, você nunca será um bom cientista. Então você precisa aprender a observar. Olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe. Tá? Essa ilustração aparece em vários livros por aí. Então, a pessoa que quer aprender como estudar a Bíblia, ele tem que aprender a observar o texto. Agora, não é uma coisa assim jogada. O que ele vai observar no texto? Preste atenção, vou voltar para nossa apostila. E a nossa apostila está aqui. Muito bem. Então, a observação. Depois você vai ler isso em casa. Essas 5 características básicas da observação. Primeiro, ela exige um ato da vontade, de você ter disposição. Segundo, observação exige persistência em saber. Tá? Aprender nunca é fácil, requer diligência e disciplina. Terceiro, observação exige paciência. Tá ok? A gente está até lembrando aqui que nessa era do computador as pessoas querem tudo muito rápido, chamada geração do imediatismo, tudo instantâneo e tudo já... Que coisa impressionante. Já estou querendo... Eu comprei um iPhone novo hoje, eu quero saber qual que é o próximo, quando é que vai ser lançado o próximo. Tá? Eu não tenho iPhone e o meu celular é outro, e eu estou com ele desde 2017 e estou muito feliz. Obrigado. Espero que ele não estrague tão cedo. Quarto, observação exige registro diligente. Sobre isso. E observação exige cautela. Tá bom? Muito bem. Só para lembrar as características da observação. Mas agora, você fala assim: tá bom, pastor, eu vou pegar um texto e vou observar o quê? O que é que eu vou observar na passagem bíblica? Então, eu tenho para te apresentar 6 amigos. Quais são esses 6 amigos? São 6 perguntas investigativas. São 6 ferramentas fundamentais para a observação de qualquer passagem bíblica. Tá bom? Peraí, pastor, que eu vou anotar. Não precisa anotar, está na sua apostila. Então, isso aqui vai te ajudar. Todo mundo usa isso, eu uso isso, vou usar até o final. Se você trabalha com alguma... Todo mundo tem ferramenta. O pintor tem ferramenta, o marceneiro tem ferramenta, o mecânico tem ferramenta. Tá bom? Então, você vai usar esses 6 amigos. Você vai ler o texto e primeiro vai perguntar assim: quem? Quem são as pessoas ou seres que estão envolvidos? Pode ser... Procura os personagens envolvidos. Pode ser até anjos, pode ser animais. Jesus entrou na cidade lá, chamada entrada triunfal, montado no lombo de um jumento, que inclusive cumpre uma profecia de Zacarias. O anjo que apareceu para Maria: salve agraciado, o Senhor é contigo.
além de seres humanos. Primeira coisa que você vai descobrir é isso. Segundo, você vai responder outra pergunta. O que aconteceu? Ou até mesmo o próprio Deus, né, pastor Obrigado, Zamberto? o próprio Deus, Moisés na Jesus, sarça, né? e assim por diante. Isso. Não é? Quem que aparece aí? Pode ser uma árvore, e assim por diante. O que aconteceu? Que ideias estão expressas? Qual é a ideia central do texto? Vou dar 2 exercícios para vocês para a semana que vem. As ideias principais. A gente vai aprender isso daqui. Então, o que é isso, pastor? Então, você acaba de ver um filme. E aí eu falo assim, então, o que você achou do filme? Aí você conta para a pessoa. Então, qual é a ideia principal? Terceira pergunta, onde? Muitas vezes, especialmente nos evangelhos, o local será encontrado no texto anterior ou posterior, aquilo que nós chamamos de contexto. E pode ser que às vezes não fale do local. E às vezes fala no deserto, onde ele foi tentado pelo diabo, não é? Onde ele multiplicou os pães. Onde aconteceu esse milagre? Foi na casa de um homem tal. Não é verdade? Onde que Zaqueu subiu? Que horas, né? Aqui já é o quando, né? O onde. Quando? Tempo, época, ocasião. Não é só a data, mas, por exemplo, enquanto Jesus passava por um povoado, ou durante a Páscoa, ou de noite, Nicodemos foi encontrar com Jesus. É só para você pegar os detalhes do texto. Quinto amigo, que é uma quinta pergunta. Motivo, razão, propósito. Procure descobrir a causa das ações e palavras das pessoas ou a razão de acontecimentos. Não é? Por exemplo, por que eles fizeram essa pergunta para Jesus? Para ver como é que ele ia reagir. Por que essa mulher flagrada em adultério foi trazida à presença de Jesus? Não é verdade? Por que fizeram essa pergunta para ele? Por que Jesus perguntou 3 vezes para Simão, Pedro, tu me amas e tu me amas? E a sexta pergunta é a maneira, como, o método, a forma. Por exemplo, como os pães e os peixes foram multiplicados? Que método foi usado para fazer tal milagre? Como foi que Pedro negou Jesus? Como que Jesus curou esse cego de nascença? Ele cuspiu no chão e misturou a saliva com a terra, fez lodo, passou nos olhos dele, falou, vai lá e lava-te no tanque de Siloé, e assim por diante. Agora, preste atenção nisso daqui, ó, bem curtinho. Não tem muito segredo. Você lê o texto pelo menos 3 vezes, a fim de se familiarizar com ele. Depois, com papel e caneta ou lápis, você faz essas perguntas para o texto. Muitas vezes, preste atenção, o texto não terá resposta para todas as perguntas, mas terá para a maioria delas. Tá bom? Não tem nada de errado, não tem nada de pecado, porque eu fiz a pergunta, porque eu não achei, não tem nada a ver. Você está estudando a Bíblia. Outro fator importante na observação é que você não precisa colocar respostas longas ou cheias de detalhes. Faça um resumo para cada resposta, colocando em frases curtas. Tá? Veja um exemplo de como pode ser feita a observação de uma passagem usando os 6 amigos que eu coloquei aqui para vocês. Na multiplicação dos pães, João 6, de 1 a 15. Quem? Quem que é mencionado? Numerosa multidão, né? Jesus, os discípulos, Filipe, André, Simão Pedro. Está aí um rapaz que é o lanchinho dele da tarde, né? 5 pães e 2 peixes. Pega lá que nós vamos multiplicar. Só isso, só isso, só isso. Só quem? Depois, o que aconteceu? Tudo bem, aqui eu coloquei em forma de frases, mas, na verdade, a gente vai colocar isso aqui depois em forma de uma sentença. Tá? Então, seria mais ou menos assim. Jesus multiplica pães e peixes a partir de 5 pães e 2 peixes. Ou Jesus, a partir de 5 pães e 2 peixes, multiplica
pães para uma multidão. Só isso que aconteceu. Onde? O texto diz, do outro lado do mar de Tiberíades, num lugar onde havia muita relva. Só isso. Quando que aconteceu? Próxima à Páscoa, festa dos judeus. Por que ele multiplicou os pães e peixes? Vou trabalhar isso com vocês semana que vem. Além de ser para saciar a fome, Jesus multiplicou os pães e os peixinhos para que servisse de sinal para os discípulos e a multidão. E aqui no como também, você sinta-se livre para dar alguns... Não precisa de olhar cada detalhezinho, tá bom? Mas Jesus ordenou que o povo se assentasse, ele tomou os pães que pertenciam à paz e deu graças e distribuiu. Após todos terem se fartado, o Senhor pediu que fosse recolhido e acabou. É só isso. Mas é a primeira lei do estudo bíblico. Observação, tá vendo? Viu como é que agora o seu texto vai falar? Então, o que vai acontecer? Para a semana que vem, você tem 2 exercícios. Aliás, 3. Você vai ler de novo essa apostila até aqui. Calma. E vai aplicar os 6 amigos, ó, tá aqui, ó. Aplicar os 6 amigos em João 8, de 1 a 11. Tá bom? Que é o texto da mulher flagrada em adultério. Tá aqui, ó. Quem, o que, onde, quando, por quê e como. Já tá tudo mastigadinho. Não significa que você tem que usar só essas linhas ou preencher, mas é resumido. Depois, você vai pegar Marcos 2, de 1 a 12, que são os 4 amigos que levam o paralítico lá, e abre aquele lugar no telhado, e vai as mesmas perguntas. Quem, o que, onde, quando, por quê e como, e aí terminou. Tudo bem? Então, é isso daqui para a próxima semana. Primeiro, você vai pegar a sua apostila e vai ler com bastante calma do comecinho dela até aqui, tá? Quando chegar nas páginas 12 e 13, você vai aplicar os 6 amigos aqui, João 8 e Marcos 12. Agora eu vou voltando para a sala de aula, sem medo de errar. O que eu vou fazer na próxima semana com vocês? Logo no comecinho da aula, eu vou corrigir com vocês esses 2 textos. Tá? O tempo aqui vai passar muito rápido. Eu sei como é que é isso. Mas é isso que eu vou fazer. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Como diz aqui em casa, na sessão com amor e carinho. Não deixe para fazer no último dia. Não faça isso. Tá? Faça do seu dever o seu prazer. Tá? Mas acredite que 15, 20 minutos por dia é até melhor para você dar tempo para a sua mente. Ah, pastor, você não conhece. Eu sou muito rápido, sou muito inteligente. Eu pego as coisas. Não. Tá bom? Então, põe a comida na boca, sente o gosto, mastiga devagar, desfrute. Tá? Então, você está estudando a palavra que, conforme diz o nosso devocionário deste ano, é mais doce que o mel, Salmo 19:10 e o destilado dos favos. Tá bom? Então, aí você conversa com o pastor Luiz André, se ele vai fazer uma vez para todo mundo, depois você passa lá na igreja e pega a sua cópia, mas vai essas tarefas, 2 coisas para a próxima semana, tá bom? Não deixe para fazer, não, amanhã é quinta-feira, já vai fazendo devagarzinho. Ô, Luiz André, estou dizendo que eu terminei, já são 9h38. Mais ou menos o tempo que nós começamos. Alguma pergunta ou comentário? Podem fazer. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, não fique preocupado, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Não, eu quero que a gente compartilhe. Tá? Você não vai pregar, você não vai dar aula, você não vai nada. Quero que você tire alimento do texto.
use essas perguntas e faça o seu texto falar. Tá? Vocês não são diferentes das pessoas que eu acompanho com essas aulas há mais de 30 anos. Tem um grupo de mulheres na igreja que se reunia toda terça-feira à tarde, e tinha mulheres de 20, de 30, 40, 60, 70 anos. Ela falou assim, pastor, a minha Bíblia começou a falar depois dessas perguntas aqui. Eu não via nada no texto. Depois que o senhor me deu essas perguntas, agora tem um monte de coisa. Eu não via nada. Não é mesmo. Não é mesmo. Entendeu? Não é mesmo. Lembra quando você era pequeno e estava comendo frango que tinha um pedacinho de osso? Mãe, já terminei. Não tem mais nada não. Quer ver? Aí sua mãe pegava o garfo assim e ainda tirava tanto pedacinho de carne. Nossa, mãe, como é que a senhora viu tanta carne nesse frango? Você sabe comer frango? Um prazer. Pastor Luiz André, você é nosso chefe. Então, faça o encerramento e comunica com a tua turma. Bom? Ou Fernanda também. Obrigado. Vai ser a Fê. É para deixar o gostinho de quero mais. É isso mesmo, isso aí. Vai, Fê, tá contigo. Tá bom. Muito bom. E passou tão rápido mesmo, né? Passa, eu sei como é que é isso, voando. Passou 1 hora e a gente nem percebeu. Graças a né? Deus. Que gostoso. Uma aula bem dinâmica. E eu acho que esse é o objetivo, né? Que a gente se propôs enquanto liderança da Escola Bíblica, depois da sugestão de um dos nossos alunos, né? Vamos estudar a Bíblia, vamos aprender, né? A manusear a palavra, né? Vamos degustar. Então, a gente falou, vamos fazer um curso. Estamos aqui hoje, graças a Deus. Pena que são só mais 3 aulas, né, pastor? A gente estica mais para o ano que vem. Mas que bom, porque ano que vem é um ano com... A gente está com bastante esperança, né, de estar presencialmente na igreja. Enfim, a gente pode continuar de outra forma também. Mas, meus irmãos, a gente vai conversar direitinho sobre... Deixa eu ligar meu carregador aqui. Sobre como a gente vai disponibilizar para vocês. Os irmãos que quiserem, o pastor já vai amanhã fornecer, mandar no WhatsApp, tá bom? E quem puder imprimir em casa, tiver impressora, já imprime. Tá bom? Quem não puder, fala com a gente, fala com o pastor, que a gente com certeza vai dar um jeito de no domingo isso aí já tá impresso para vocês. Isso tá aí. Bom? A gente vai combinar direitinho. É isso aí, muito bom, muito bom. Essa semana eu estava ouvindo uma reportagem do pastor Emanuel Ataíde na Rádio Transmundial, e ele falou uma frase que me chamou bem a atenção. Uma vez ele foi pregar numa igreja lá em Mato Grosso, e ele foi pregar num dos profetas menores. E aí ele deu um tempo para os irmãos acharem, né, o tal do profeta menor que ele ia pregar. E ele ficou um tempão em pé no púlpito, esperando. Até que um irmão corajosamente levantou a mão e falou assim, pastor, mas na minha Bíblia não tem. Não tem. Então, que a gente possa não passar, né? Esse carão, meus irmãos, vamos estudar a palavra de Deus, vamos conhecer nossa Bíblia, vamos conhecer, né? Vamos pegar a Bíblia do papel, né? E vamos sim. Uma dica para a semana que vem: traga seu lápis ou sua caneta, a apostilinha você já vai estar em mãos, traga um caderninho também se quiser anotar, tá bom? Uma aguinha também. E vamos que vamos estudar juntos e crescer, né? No conhecimento da palavra do nosso Deus. Muito obrigada, pastor José Humberto. Por nada, irmã. Mesmo de ter dado uma aula, tá aqui com a gente. Não, é um prazer. Muito obrigada. Obrigada mesmo, tá bom, meus irmãos? Esperamos todos vocês aqui semana que vem. Eu vi o Queiroz aqui, o Queiroz acho que está lá em USA, né? Está nos Estados Unidos, Queiroz? Não, ele ainda está Já voltou? Não, ele está em quarentena. Não, lá no no Caribe. Olha, ó, tá vendo? Ah, está quarentenado ainda vai chegar lá para ver o neto, né? Queiroz? Exatamente, eu estou no Caribe, eu fico aqui até dia 9. Dia 9 é que eu vou para Washington. Num voo direto. Tá bom. Aqui são 3 horas daqui em Washington. Eu queria que continuasse a aula, porque para mim é cedo, ainda são 20 horas e 43 minutos. Eu vou descer foi muito rápido. Eu vou descer para comer mais um pouquinho, porque aqui o que a gente só faz é comer. Tá bom, Queiroz. O pastor Luiz André vai te mandar, então, tá bom? Por WhatsApp, para você não ter como a gente imprimir. Eu vou tentar acompanhar por aqui, tá bom? Vou tentar acompanhar por aqui. Um
Deus abençoe você aí, tá bom? Cuide de Muito você obrigado, aí. Deus cuide de todos os nossos irmãos. A Clélia deixou um pedido de oração. Eu vou terminar, então, fazendo essa oração, orando pela tia da Clélia. A tia da Clélia se chama Dona Carolina. Ia fazer uma cirurgia hoje, mas 3 cirurgias já estavam marcadas, cancelou, porque ela está com uma bactéria, precisou internar hoje para tratar dessa bactéria. É uma senhorinha já de 80 e poucos anos. Então, vamos orar aqui pela Dona Carolina e a gente encerra a nossa escola bíblica, tá bom, meus irmãos? Senhor, te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos deu. Muito obrigada por esse privilégio, Pai. Obrigada por estarmos aqui através dessa ferramenta, falando com o pastor José Humberto, que trouxe para nós esse estudo tão gostoso, Pai. Dicas tão preciosas de como podemos, ó Pai, nos aprofundar no conhecimento da Tua Palavra, como nós podemos investir melhor o nosso tempo, ó Pai, no estudo da Tua Palavra, para que a gente possa cada vez mais ouvir o Senhor falar conosco através da Tua Palavra, Pai. Muito obrigada. Nós queremos agradecer pela vida de cada irmão que esteve conosco até aqui, pedimos a Tua bênção sobre cada lar representado aqui, Pai. Nos dê uma boa noite de descanso, renova as nossas forças para mais um dia amanhã, Pai, se assim o Senhor permitir. Nós louvamos o Teu nome e pedimos também refrigério e renovo sobre a vida do pastor José Humberto, que o Senhor dê a ele também, Pai, uma noite abençoada de descanso e o acompanhe amanhã, Pai, até Anápolis para mais aí um período de aulas, ó Pai, em nome de Jesus. Peço também pelo Queiroz, que está lá tão distante de nós, Pai, que o Senhor abençoe ele ali, que o Senhor o guarde sua saúde, que em breve ele possa estar ali, ó Pai, junto a seus familiares, conhecendo seu netinho também, Pai. Peço pela Dona Carolina, que o Senhor abençoe, Pai, grandemente a saúde dela ali no hospital, Pai. Que os médicos estejam ali cuidando dela e que sejam as Tuas mãos ali, ó Pai, operando através da medicação que ela está tomando, Deus, para que em breve ela possa se restabelecer, Pai, na sua saúde e voltar a passar, se assim for da Tua vontade, Pai, por essas cirurgias que já estavam agendadas. Deus, cuida dela ali, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, agradecemos pelo Teu amor e o Teu cuidado conosco até aqui nesse dia, Pai. Muito obrigada por tudo, no nome dEle que nós agradecemos e é no nome dEle, de Jesus, que nós oramos, Pai. Amém. Amém. Boa noite, pastor Humberto. Boa noite. Boa noite, meus irmãos.